Pai do Senhor, igreja? Pai do Senhor, igreja? Quem está feliz? Quem está feliz? Eita, Deus abençoe a vida do nosso pastor, por essa rica oportunidade. Primeiramente quero agradecer a Deus. Pode se assentar. Por essa oportunidade que nos concebeu essa noite. Já abra sua Bíblia comigo. 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 9. Pastor Carlinho, no começo, quando ele estava falando, falei: Senhor, se for da tua vontade, usa um para falar sobre promessa. E quando o pastor Carlinho estendeu as mãos para o varão e falou de promessa, de propósito, Deus continua queimando essa palavra no meu coração. Desde já quero agradecer esse ministério, que eu aprendi muito com cada um de vocês. Eu costumo dizer, não só no culto lá, mas para todos que eu conheço, que eu amo a sua vida em Cristo Jesus. E eu não posso de louvar a Deus pela vida da minha esposa, que nos está assistindo pela live, nesse momento. Quero dizer para ela o quanto eu amo ela. E se eu estou aqui, é porque ela sempre me incentivou. Primeiro a Deus, segundo ela e segundo a minha liderança. Uma coisa que eu aprendi, irmão: a gente tem que ter obediência. E obediência aos nossos líderes. Porque o crescimento ele gera quando a gente é obediente. Primeiro a Deus e segundo a liderança. Não adianta crescer terreno, mas não crescer espiritual. Você tem que crescer terreno, mas também tem que crescer espiritual. E Deus ele falou comigo esta passagem, que diz assim, todos acharam? Diz assim: e disse Davi: ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi, e disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: sim, servo teu. E disse ao rei: ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba: ó rei, eis que está na casa de Malquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Então mandou o rei Davi, e trouxeram da casa de Malquir. Até aqui. Dê uma linda salva de palmas para Jesus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Você não veio aqui por mim, você veio aqui por Ele, e para Ele são todas as coisas. Eu fui estudar um pouco sobre esse texto, sobre Davi, Mefibosete e o rei Saul. Pois quando eu comecei a estudar, eu comecei a entrar profundo e entendi que o primeiro homem que teve o prazer de ser chamado sobre a casa de Israel foi Saul. Pois Saul foi o homem que viveu a transição da teocracia
para monarquia. Até o livro de Juízes, pastor Carlinhos. Não havia um rei, pois Samuel era sacerdote, Samuel era profeta. E eu comecei a meditar nesse texto. Isso começou a mexer com o meu coração, porque o povo vai olhar e vai começar a ver que o povo, os vizinhos, tinha um rei. E eles vão começar a olhar e vão falar: a gente precisa ter um rei que possa nos guiar aqui na terra. E eu comecei a estudar esse texto, isso começou a mexer com o meu coração, porque o texto, ele mostra que o povo de Israel está olhando nesse cenário que vão levantar Saul para as coisas terrenas, porque Samuel, ele não poderia ser rei, mas ele tinha uma autoridade do céu. Samuel, ele não tinha coroa de rei, mas era sacerdote e profeta. Deus usava ele para dar direção para o povo. Só que o povo vai começar a olhar para as coisas terrenas e vão perder o seu foco. E qual é o seu foco? Vão olhar para um rei com formosura, pois esse rei chamado Saul, quando eles olham para Saul, eu imagino no meu coração, eles dizendo assim: Samuel, nós temos um projeto, Samuel. E qual é o projeto, Samuel? De ter um rei, Samuel. Porque nós queremos alguém diferente, alguém que governa sobre nós aqui na terra. Só que já havia um governador, e quem era esse governador? Era Jesus de Nazaré. Eu vou chegar na onde Deus falou comigo. Eu estou tentando aqui tirar uma base para você entender na onde eu quero chegar. Pois Deus, ele permite que o povo, que Samuel, ele vai e fala para o povo: pode colocar Saul como rei. Saul então, ele começa bem. A trajetória de Saul é bem, mas no fim da trajetória de de Saul, acaba mal. Por quê? Porque Saul, ele começa na direção, mas no meio ele perde a visão, ele perde o foco. Aí sabe que Deus falou comigo, pastor? Tem até pessoas que começam bem, mas chega no meio e perde o foco, perde a perde a presença do Senhor Jesus Cristo. Mas como perde a direção? Pois Deus usa Samuel para dizer: olha, Saul, Deus quer que você governe assim, Deus quer que você faça assim, Deus quer que você olhe assim. E Saul, ele vai começar a fazer as suas vontades, os seus querer. Cuidado com as suas vontades e o teu querer, porque a tua vontade pode te afastar da presença de Jesus. Não, você não entendeu, ei? Cuidado com a tua vontade e o teu querer, porque a tua vontade e o teu querer pode te afastar da presença de Jesus. Eu olho para cá, Saul, ele começa a perder a visão. E quando Saul, ele se afasta de Deus, a Bíblia diz que Saul, ele fica enfermo. Quem conhece de Bíblia aqui sabe que Saul ficou enfermo, pastor Carlinhos, porque ele se afastou da presença de Deus. Nós temos que ter cuidado, irmão, porque o que é a enfermidade hoje? A enfermidade hoje é bloquear que Deus haja na sua vida. E que enfermidade que é? A paralisia espiritual na sua vida. De você não enxergar que Deus pode mudar a sua casa, de você enxergar que Deus pode fazer algo na sua vida. E é isso que o inimigo faz, ele tenta paralisar para que você chegue aqui e você sai da mesma maneira. Só que eu quero liberar uma palavra onde Jesus está, algo diferente acontece. Talvez o inimigo tentou bloquear para você não receber algo do céu, mas eu quero liberar uma palavra. Jesus de Nazaré, ele está nesse ambiente, e
o ambiente que ele está, aleluia, não fica travado, não. O ambiente que ele está, o ambiente que ele chega, ele destrava. Oh Jesus, oh Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz então que Saul, ele perde a visão, diácono, missionário Isaac, a ponto de ele olhar e ver que os filisteus, pastor Carlinhos, estão vindo para cima deles, e eles estão se apertando. E Saul, para ele não morrer pela espada do inimigo, ele vai falar para uns dos seus: me mata, tira minha vida. E um dos seus vai falar para ele: eu não posso fazer isso, Saul. Eu não posso fazer isso, Saul. Próprio Saul, a Bíblia diz que o próprio Saul vai tirar a vida dele sobre a sua espada. E Deus começou a falar no meu coração: Deus, aleluia, tem uma promessa na sua vida, para sua casa e para sua família. Não sai da presença de Deus por nada, porque quando você sai da presença de Deus, você vira um alvo fácil para o inimigo entrar na sua casa, na sua família, para entrar e destruir. Só que aqui tem um povo nessa noite que saiu da sua casa para adorar esse Deus que está aqui, olhando para mim e para você, dizendo: ainda há uma promessa para sua casa, ainda há uma promessa para sua família. Eu estou adiantando, irmão, porque eu quero acabar rápido aqui. Eu imagino quando Saul morre, Jonas morre, existe um menino que tem 5 anos de idade, neto de Saul, filho de Jonatas, e esse era cuidado por uma babá. Nesse momento eu imagino quando ela fica sabendo, porque quando Saul morre, quando a família é atacada de Saul, todos, a maioria, pastor Carinho, foram mortos. A perseguição para não ficar um é grande. É grande. Sabia, por causa de você estar aqui, o inimigo luta 24 horas contra a sua casa, contra a sua... Não, você não entendeu. Sabia por quê? Porque através de você, irmão, Deus vai libertar na sua casa, na sua família. A promessa de Deus é para você e para sua casa e para sua família. Eu creio que Deus vai alcançar a minha família, os meus filhos. Eu creio que Jesus. É muito interessante que quando ela sai, missionária Isaac, ela vai derrubar esta criança. E essa criança, ela vai ficar paraplégica, paralítica. E isso mexeu comigo. Ela não saiu, aleluia, para prejudicar aquela criança. Ela saiu para proteger aquela criança. Tem algumas pessoas que olham para ela, vão falar: ela saiu correndo para prejudicar. Ela saiu para... Ela saiu para quê, pastor? Proteger o menino. Existem algumas coisas, irmãos, que nós temos que entender, que Deus está te protegendo. Deus está te protegendo. Deus está te protegendo. Às vezes você saiu de cena, não é porque você quis, é porque Deus quer te proteger. Não. Alguém já entendeu aqui nessa noite? Alguém já entendeu? Talvez aquela pessoa que você está esperando ligar para você não ligou. Talvez aquela pessoa que está esperando você para dar um abraço, ela não te abraçou. Mas por quê? É porque Deus está te escondendo para um projeto da sua casa e na sua família. E eu imagino ela indo para a terra de Lodebar. E muitos falam que é terra do esquecimento, pastor Carlinhos, Lodebar. Mas hoje eu falei: Deus, mas se fosse terra do esquecimento, Davi não ia lembrar.
Se fosse terra do esquecimento, Davi não ia lembrar. Se Lodebar fosse terra do esquecimento, você não tá, Jesus, você não estaria aqui hoje, não. Se você está aqui, eita, levanta sua mão lá em cima, irmão, porque talvez o inimigo falou assim: ei, ninguém vai lembrar dela, mas para vergonha dele, do inimigo, olha você aqui, Deus lembrou de você, e foi na onde? Foi lá no Calvário que ele lembrou de você. Ei, eu não posso parar, não, eu tenho que continuar, porque hoje na quinta-feira no Putim tem uma igreja que veio para adorar, que veio para exaltar, que vem, tá Jesus. Eu imagino ele indo para Lodebar. Chegando lá, ele vai para a casa de um homem chamado Malqui. Isso mexe com o meu coração, porque certo dia Davi, ele vai fazer uma pergunta: se havia alguém que tinha um parentesco com Saul. E eles vão chamar Ziba. Eu quero adiantar aqui. E Davi, ele faz uma pergunta para Ziba. E quando ele pergunta para Ziba, é muito interessante, porque Ziba, ele não vai falar, pastor Carlinho, que havia alguém em Lodebar. Isso, eu estava estudando, irmão, deu um nó na minha cabeça, eu falei: Senhor, não estou entendendo. Ziba não vai falar alguém na terra de Lodebar, ele vai falar na casa. Sabe o que Deus falou comigo? As pessoas acham que você não tem um dono, que você não tem uma casa. Só que você tem um dono e tem uma casa. Porque se vamos trazer aqui nesse cenário, era como se Saul, ele estivesse falando: tem alguém na casa. E Davi olhando: então está vivo. Porque se tivesse em Lodebar, tinha morrido. Se está na casa é porque estava guardado. Não, você não entendeu. Levanta sua mão lá em cima. Sabe por que tem vezes que você sai do cenário? É porque Deus está te guardando. Deus está te guardando por uma promessa que está para vir, aleluia, do céu. E qual é essa promessa? De um dia Deus ir buscar a sua noiva, remida e lavada pelo sangue do Cordeiro. Aí o inimigo, ele tenta o quê? Eu vou falar lá em Lodebar que é uma terra do esquecimento. Eu vou falar que lá Jesus, é terra do sofrimento. Só que você não está na terra do Lodebar, você está na casa, levanta a mão, ei. Só quem entendeu que você está na casa, e quem está na casa está sendo guardado por quem? Por Deus, eita lá. Oh Espírito Santo, eu estou vendo aqui. Eu estou vendo aqui, irmãos. Eu estou vendo aqui, aleluia, Mefibosete na casa. Mefibosete sendo guardado. Mefibosete, aleluia, Deus preparando o momento. Eu estou vendo aqui Mefibosete, pastor Carlinho. Se fosse terra do sofrimento, terra do desprezo, ele não ia ter filho. A Bíblia diz que ele tem filho. Então ele estava crescendo, aleluia, espiritualmente. Sabe o que Deus falou? Quando você sai de cenário é porque Deus quer que você cresça
força espiritualmente. E o que é de cenário? É quando você olha, ninguém está dando aleluia, ninguém está mandando mensagem, ninguém está dando aleluia, ninguém está aleluia dando paz do Senhor para você. Ei, quando aleluia, quando ninguém aleluia, você olha, não tem mais ninguém. Aí Deus falou assim: agora eu vou mostrar que eu sou Deus na vida dela, na vida dele. Por quê? Porque aí que Deus começa a trabalhar, é quando você entende, aleluia, que há um Deus que é maior que é o teu problema, a tua dificuldade, aleluia. Ele se chama Jesus de Nazaré. Aí Deus falou comigo, foi aqui, pastor Carinho, que ele viu quem era amigo. Sabe esse momento que ele saiu, que ele está passando por um processo, e aí que parece um amigo. Chacoalha esse irmão que está do teu lado. Sabe quem é o amigo? É aquele que te leva para Jesus, não é aquele que te tira perto de Jesus. Esse é o teu melhor amigo. Não, você não entendeu. Aleluia. O melhor amigo não é aquele que te convida para ir para uma balada, não. O melhor amigo não é aquele que fala mal do seu pastor, não. O melhor amigo é aquele que segura nas suas mãos e fala assim: ei, tem uma igreja chamada Despertai, aleluia, na cidade do Putim. Você está passando por um processo, vamos lá adorar, porque lá tem um Deus que Ele opera, e quando Ele quer operar, não há impedimento que pode parar. Não há impedimento que pode parar. Ora, abandou que recebe, anaia porquená. Eita, Jesus. Já estou encerrando. Sabe por que eu falei que é o amigo que te aproxima de Deus? Porque olha o que Ziba vai falar. Vai doer, mas vai curar. Olha o que Ziba vai falar. Davi perguntou se tinha. Ele fala, tem um na casa. Só que ele fala já apontando o defeito. Olha isso, pastor Carinho. Ele fala, Ziba fala, mas aponta o defeito. E qual é o defeito? Aleijado, de ambos os pés. Aí eu falei: Senhor, não estou entendendo. Davi só perguntou se tinha alguém. Ele não perguntou se era aleijado. Ele não perguntou se era enfermo. Não. Ele só perguntou se tinha. Deus, aleluia, Ele não está perguntando, irmão, se você tem defeito, não. Ele está perguntando se hoje você quer mudar de vida. Jesus está perguntando se você quer servir Ele nessa noite. Jesus não está perguntando para quem, aleluia, para quem está apontando defeito, não. Jesus é diferente. Ele diz assim: vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não está falando, não. Jesus não está apontando. É noite de você olhar e dizer assim: eu não vim aqui para apontar ninguém, mas eu vim aqui para segurar na mão e dizer assim: ó, tamo junto, irmão, vamos adorar. Quem veio para adorar? Quem veio? Na onde? Eita, só você que veio para adorar. Levanta a sua mão e dê uma linda salva de palmas para Ele, que é digno de todo louvor, de toda adoração e exaltação. Aí eu imagino o missionário Jonas, Davi, ele olhando. Manda chamar ele. Pega as carruagens, pega a carruagem. Eu imagino, pastor, a melhor carruagem. Vai lá buscar ele, porque ele faz parte da promessa. Irmão, da mesma forma que eu e você Jesus, eu e você fazemos parte da promessa, o teu irmão do teu lado, ele também faz. Ei, ele faz parte da promessa.
Ah, Jesus, oh Espírito Santo de Deus, eu imagino eles chegando lá para buscar, estou adiantando aqui, e eles trazendo, aleluia, eles trazendo Mefibosete. Eu imagino uma mesa preparada, pastor Carlinha, para Mefibosete chegar e sentar na mesa junto com o rei. Sabe o que Deus falou no meu coração, irmão? Ei, a gente olha muito para os outros, esquece de olhar para a gente. A gente aponta muito o dedo para os outros, mas esquece de apontar para a gente. E Deus falou assim: não é noite, aleluia, de você olhar para o teu irmão. Não é noite de você apontar o teu irmão. É noite de você olhar para você e dizer assim: ei, eu tenho uma mesa preparada. Eu tenho uma mesa preparada na presença do rei, e eu quero sentar lá, eu quero participar lá. Só você que quer sentar na mesa do rei, levanta suas duas mãos, porque talvez o inferno falou: ele não vai sentar, ela não vai sentar, mas para vergonha dele, olha aí, olha você aqui. Oh, Espírito Santo de Deus. Fecha o teu olho. Tem um louvor que diz assim: esconda-me em ti. Pastor Carlinhos, senhor louva. Fecha os teus olhos. O cenário agora é diferente. O cenário é de quem saiu de cena. Agora é o cenário de quem voltou. E voltou, eu imagino, para a promessa da onde ele tinha saído. A promessa ainda está de pé, irmãos. Está chegando os últimos dias da igreja na terra. Está chegando. E Deus vem buscar sua noiva remida e lavada. E aqui nessa noite eu creio que tem uma noiva. Eu creio que tem uma esposa aqui nessa noite, lavada e remida. E é você, irmãos.